firmes e fortes. Entendi. Pronto. Nós vamos... o moderador é que está com o operado de catarata, eu mandei mensagem para você, você viu? Não vi não, professora. Você fala o Eduardo, né? Isso. Mas aí o João Marcelo e Domingos Riga fazem a dobradinha, né? Exato. Excelente. Rica já entrou, não já? Já. Oi, Rica. Professora Graça? Professora, a senhora faz a moderação. A senhora é da área. Somos, né? Eu abri a possibilidade de ser o nosso diretor também de formação. Já uma vez que teve esse imprevisto, né? Do professor. É uma pena, porque ele é muito competente. Mas saúde em primeiro plano, né? Pois é, né? Quando a gente combinou a data, esqueceu que ele tinha a cirurgia ontem, né? Hoje de manhã ele ainda foi tirar o esparadrapo que eles botam, né? O curativo, fechando o olho. E aí não pode sair, não pode olhar para essas coisas de luz, né? Então está quietinho em casa.
O professor está tentando entrar, está com dificuldade do som. Ok. Vamos começando, né, professor? O professor João está entrando, ele estava com dificuldade de entrar, mas nós vamos dando as boas-vindas aos nossos participantes. É muito agradável, né? Uma alegria muito grande chegar essa hora da tarde e encontrarmos esse número de participantes que estão disponíveis, né? E motivados para discutir um aspecto interessante, né? Um instrumento, uma estratégia interessante para a nossa atuação enquanto gestores, né, de administração. E agradecendo logo, de início, logo a participação do nosso velho amigo Domingos Rica. Né, Rica, tudo Obrigado. bom? Está ouvindo direitinho, professora?
Estou ouvindo, sim. Graças a Deus, deu um pau aqui. Então, tá bom. João Marcelo também. A tecnologia é ótima, aproxima a gente, mas também enlouquece a gente de vez em quando. Então, Domingos Rica, além de ser nosso amigo, parceiro antigo de nossos eventos, ele tem uma formação muito boa, né? Especializado nisso. Ele tem uma firma de consultoria, Rica e Associados, consultoria e treinamento, é conselheiro da Fiesp, é conselheiro do COMP, que é o Conselho Superior de Micro, Pequena e Média Indústria, e sócio da revista Empresa Familiar, que os nossos primeiros contatos foram justamente quando a gente estava coordenando o núcleo de empresas familiares, e aí a gente tinha sempre eventos, né? E por isso ele atua como consultor de empresas familiares, é colunista, acionista com certificado em governança corporativa feita na Suíça. Maria, chega, tá bom. Tá bom. Chega. Enfim, é um homem que entende do assunto, né? E a gente, nesse núcleo, Domingos, a gente discute assuntos da área financeira. Aqui nós temos a grande dos nossos, a diretoria do CIA no momento, ele tem toda uma verticalização, um aprofundamento nessa área de finanças, né? Então a gente acha importante que esses assuntos sejam discutidos, porque eu sempre costumo dizer que nenhum automóvel vai andar se não tiver combustível, as organizações não podem andar sem os recursos financeiros. Por isso, a gente tem que administrar com cuidado, cuidar deles, porque uma vez que eles se vão e dificilmente retornam, né? Então, a gente tem esse cuidado, né, na gestão financeira dos bens, das coisas, das organizações, que é para poder realmente elas se manterem vivas. E aqui, nesse núcleo de administração financeira, nós temos todo tipo de organização, né? A gente trata do pequeno ao grande. E esse título, né, esse assunto da governança corporativa, apesar de não ser tão recente, mas é um assunto recente ainda, e, às vezes, tido como bicho-papão para os microempresários, porque acreditam que governança corporativa só é para grandes organizações, né? E, na realidade, a gente sabe que os pequenos também podem fazer a sua governança corporativa. Ninguém pode ter as suas organizações, suas empresas, seus empreendimentos, sem ter um mínimo de controle, um mínimo de procedimentos para saber o que é que está acontecendo, ou, pelo menos, prever o que é que pode acontecer, né? Então, Domingos, hoje, o professor vai entrar a qualquer momento, que está lá se batendo para entrar, mas eu já vou deixando, e até em respeito a nossos convidados que estão aqui participando, então a gente vai começando na discussão. Então, eu gostaria que você já começasse dizendo para os nossos ouvintes, nossos participantes, o que seria uma estrutura de governança e de repente, até dizendo o que a pequena poderia ter, o que a grande deveria ter, essas coisas, para poder a gente já começar o nosso bate-bola. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Senhora do Eduardo, gente boa, a gente se conhece há muito tempo. O que ela leu lá não vale muito, não, porque os amigos fazem qualquer coisa. Mas a governança, eu vou contar um pouquinho, vou falar, que a gente vive o dia a dia das empresas, né? Que eu acho que é uma coisa um pouco mais saudável do que uma coisa um pouco mais acadêmica, porque ela falou muito bem, a professora Maria da Graça, que a pequena e média precisa muito disso. O nosso forte são as pequenas e médias empresas. E cada vez mais eu vejo que a governança está se tornando importante. Primeiro, muitos, no começo, só para ter uma ideia, achavam que governança e sucessão era matar o dono, né? Você mata o dono ou tira ele da empresa. Então, você imagina pegar um cara que criou uma empresa, tem 70 anos, 60 anos, 60 tenho eu hoje, e vai dizer para o cara, olha, você vai ficar em casa, você não vai mais trabalhar, nós vamos colocar as pessoas no seu lugar. Esse é um dos grandes, pelo menos eu estou passando a minha visão, a minha opinião. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, porque eu acho que toda a governança é o que eu ouvi de um dono de empresa. Ele falou uma coisa, eu ouço isso e guardo isso para as minhas palestras, sempre que ele fala. A governança e a sucessão, no meu caso, nada mais é do que para unir a família.
Porque se eu conseguir unir a família, aí vem a parte financeira, eu vou evitar problemas de briga. Porque evitando problemas de briga, a minha empresa, o meu sonho, o meu negócio que eu queria perpetuar, não vai ter muito desgaste. Porque eu vejo muitas pessoas brigando por dois motivos, quando se fala em governança e tudo mais. Primeiro é dinheiro e segundo é poder, né? Porque são duas coisas linkadas ao ego das pessoas, né? Porque as pessoas estão se tornando, e cada vez mais eu vejo que a parte financeira ela se torna mais importante nas empresas do que qualquer outra coisa. Porque você vai lidar com dinheiro, com ego e com as pessoas. E quando você está falando de pessoas, que a gente fala muito, eu digo que a governança nessa área é fundamental, eu enxergo dessa forma, eu acho que a governança, ela como transparência, que é o que todo mundo fala, e está escrito, e é verdade, mas eu acho que o primeiro passo é ser transparente na família. Porque quanto maior a transparência na família, menor é o desgaste. Quando eu estou falando de governança, eu estou falando de dinheiro, estou falando de sucessão e perpetuação. Porque isso vai fazer com que a empresa perpetue, né? É o sonho dele, porque se eu começar a brigar, não vai ter. Então, e o grande problema da empresa familiar são duas coisas. O primeiro é o travesseiro, né? E o segundo é o ego. O travesseiro, para quem não sabe, é o cônjuge, né? É um problema sério, ele influencia muito. Eu canso de ver as pessoas falando, não, meu casamento é com separação total, não sei o quê, não sei o que. Na hora do travesseiro, ele influencia muito. Eu canso de ver e vejo muito as pessoas, filhos que falarem que não quer o negócio do pai, e depois que o pai vem a falecer, eles vão brigar pelo negócio porque o cônjuge começou a infernizar. Então, acho que a governança, por isso que eu falo e forço muito, que ela é muito forte, tem que ser na família. Porque a transparência do negócio é muito complicada. Eu tenho casos, para vocês entenderem, e vocês que conhecem também, pode ter um monte, em que tem filhos que trabalham... Quando eu falo filhos, pode ser filhos ou filhas, que trabalham na empresa e tenho que não trabalham na empresa. Um dia eu estava sentado conversando com os filhos, que o pai ia resolver as coisas. Um dos filhos falou a seguinte coisa: o meu irmão trabalha há 15 anos na empresa, eu nunca trabalhei na empresa, e olha o que ele falou. Meu irmão tirou dinheiro da empresa durante 15 anos, eu quero saber se eu vou recuperar isso. Quer dizer, por isso que eu digo, se a governança ela tem que ser transparente, tem que ser o fundador sentar e conversar com os filhos, e dizer o que é. Porque senão já começou a briga ali. Porque esse filho achava que tinha o direito de receber os últimos 15 anos que o outro recebeu. Porque a mulher dele viu que o filho tinha carro da empresa, mas ele trabalhava de diretor comercial, viajava pela empresa, que era o diretor comercial, e achava que ele estava levando vantagem. Porque quando a coisa não é transparente, você vai brigar. Por isso que existe aquele bendito ditado, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, um dos maiores problemas que eu vejo na governança é a transparência entre a família. O dinheiro ele tem que ser muito bem colocado, porque tem pai que fala assim, eu vou deixar para o meu filho aqui um percentual a mais que ele está comigo. Muito bem, eu não sou advogado, mas aprendi com os advogados, lógico. Isso calcula-se como antecipação de herança. Depois, do dia que o pai não está, vem outra briga judicial. E o grande problema de uma briga judicial, de uma briga familiar, de uma briga de irmãos, que é pelo ego, só quem ganha dinheiro é o advogado. É verdade. Então, só quem vai ganhar dinheiro é o advogado. Eu tive casos em que um pessoal aqui de São Paulo, que a senhora conheceu, aquele senhorzinho que foi no meu... que é dono de um monte de coisa aqui, ele cansou de comprar imóveis de famílias brigando, que um entrava na sala dele, o outro ficava lá fora, tinha que sair por uma porta para os dois não se encontrarem. Quem levava o dinheiro maior era o advogado. Então, eu acredito, tenho certeza que a governança veio para mudar muita coisa, hoje. Porque a governança, nada mais é para mim, né, além dessa transparência toda que eu falo, é a preparação da sucessão. Porque se eu conseguir unir a minha família nesse processo, o desgaste é menor. Se eu conseguir mostrar aos filhos que não querem trabalhar na empresa, que quem trabalha lá está capitalizando a empresa, está melhorando o negócio, isso se torna um desgaste muito menor. Porque, senão, as empresas vão falir. E não tem jeito. O que destrói uma empresa familiar é a briga. Pode ter certeza absoluta. Eu faço parte aqui da Fiesp, como ela falou.
E a gente vê empresas de 30, 40 anos. Você fala que a empresa fechou, como é que pode? Pode por causa da briga na família. Vou explicar mais ou menos por quê. Aí você fala, mas o dono tem que resolver. Imagina só, dono de empresa, ele é pai e é marido. Então, ele tem esses 3 problemas para resolver. Na empresa, ele sabe como fazer. Tenho certeza absoluta, porque com todos eles, quando a gente conversa, eles têm um caminho da coisa certa. Só que se eles falarem, acontece a seguinte coisa. Sempre tem o filho que vai reclamar com a mãe. Não tem jeito. E aí, o que a mãe faz? A geração desse fundador, desta esposa, é a geração em que a esposa ficava em casa, o casamento era comunhão total de bens, então ela sempre tinha 50%. Teve uma mãe que o pai disse que o filho não ia trabalhar e realmente não tinha condição. Ela falou assim, eu vou no advogado, vou pegar a minha parte que eu tenho direito e vou passar para ele. Você imagina a coisa como é que ficou. Porque o cara era um bom vivan, só gastava dinheiro em carro e viajava. E aí o pai, óbvio, não vou deixar para ele. Ele vai ser sócio do mesmo jeito, lá na frente, mas ele não vai ter o poder do negócio. E ele foi reclamar com a mãe, e a mãe falou assim, os meus filhos são todos iguais, ou você põe igual para todo mundo, ou eu vou pegar da minha parte e vou dar para ele. E aí você já começa um desgaste muito grande, que talvez não haveria necessidade. Por isso que eu digo sempre, e falo muito, que essa transparência é o melhor negócio que pode acontecer, né? Eu sei que vai doer no começo, eu ouço os pais falando, eu também sou pai, tenho filha que trabalha comigo, não é fácil, né? Não é fácil, porque é uma geração, primeiro que a minha é advogada, e a advogada é professor de Deus, é um grande problema. É verdade. Não, eles são professores de Deus, tudo eles sabem, é um problema sério, entendeu? Eu estou dizendo isso porque eu tenho uma filha advogada, a gente já quebrou cada pau, porque eu tenho clientes que são muito fiéis, e, cara, que o fundador do negócio, para esse pessoal, a palavra é coisa sagrada, pode ter certeza absoluta. Falando do fundador, na primeira geração, aquele cara que ralou, que teve protesto, que teve bloqueio de conta, que se ferrou. Esse eu estou falando desse cara. Para esse cara, a palavra é coisa sagrada, né? Então, e minha filha é advogada. Um dia ela fez uma relação e começou a me criticar, dizendo que esses caras não tinham contrato e que não sei o quê, que eu ia quebrar a empresa. Eu falei, tudo bem, infelizmente você é advogada, aprendeu isso na escola, eu não posso fazer nada. Peguei ela, cada cliente, e levei para ela conhecer. Eu falei assim, aqui eu não tenho problema de pagamento. Na segunda, terceira geração, eu não sei. Mas com eles eu nunca tive. Então, é uma geração em que palavra é coisa sagrada. Palavra, para eles, é coisa sagradíssima. E eu tenho certeza, mas é uma das coisas que eu mais tenho certeza. São o tipo de pessoas que falam, está fechado, você pode virar as costas e ir embora. Então, e aí ele tem que pegar isso que ele conhece, que ele sabe, o quanto ele sofreu para chegar até aqui, que a maioria da geração segunda e terceira não vai sofrer, e, de repente, tem que dizer para algum filho, quem vai cuidar do meu negócio, cuidar, que, quando ele fala, é o cara que vai representar a empresa. Não é que ele vai mandar mais, mas é o cara que vai representar. Só que, como o ser humano tem problema de ego e poder, e o travesseiro é muito forte, então começa, por que o seu irmão vai mandar e você não? E assim vai os problemas todos. Então, uma das coisas que a gente sempre faz, e eu falo, você está vivo, você bate o martelo e diga, faça isso, e vai ser assim que vai funcionar. Uma vez o dono me chamou, se eu estiver falando demais, professor Maria, só me avisa que eu paro. Tá? Corta, não tem problema. Um dia ele me chamou e falou assim, eu chamei meus 5 filhos aqui, eu vou resolver o problema da empresa, uns vão ter mais cota da empresa, os outros eu vou dar imóveis para equiparar pela legislação que eu me permite. Tá bom. E eram 5 filhos. Aí eu estava conversando com ele na sala dele, fui para a sala de reunião com os filhos. Quando eu cheguei lá, olha a loucura. Cada uma estava com um advogado, eram 3 meninas e 2 meninos. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí o advogado, logo de cara, falou assim, estamos cuidando dos interesses dos nossos clientes. Eu falei, que interesse dos clientes? A empresa deles. Aí eu falei para o cara assim, alguns me odeiam. Falei, primeiro que a empresa não é deles. A empresa só tem 2 donos, do pai e da mãe, e eles são apenas herdeiros. Se o pai vender antes,
eles não são donos de nada. Verdade. Então, eu tinha um assunto para conversar com os filhos, não sei com os advogados. Vou conversar com ele de novo. Fui para a sala dele, expliquei, ele levou um susto, falou, como assim advogado? Eu falei, cada um trouxe um advogado, não entendi, o senhor não me falou nada que ia ter advogado? Ele falou, não, mas não era para trazer advogado, era só meus filhos. Ele chegou e falou assim para mim, põe todo mundo para fora. Eu falei, eu não sou dado. Ele falou, você vai lá dizer que a reunião está cancelada e que eu vou resolver do meu jeito e do jeito que eu quiser. Eu não vou mais discutir com eles. E aí já começou a ter um problema com a família, porque já acharam, alguns acharam que eu perder, outros acham que vão ganhar, e aí começa o grande problema. Então, eu vivo muito isso no dia a dia do negócio, né? Porque as pessoas querem fazer a sucessão, eles querem preparar o negócio para a sucessão, eles querem perpetuar, que é o sonho de todos deles, é a mesma coisa. Nenhum deles diz que não quer perpetuar, mas só que esbarra na família, né? E essa família é uma família que estudou, fala 200 idiomas, viajou o mundo inteiro, muitas vezes, e o pai não saiu de lá do mundinho dele, mas começou a fazer uma fortuna. Porque, como eles dizem, eu não tinha nada, perto do que eu tenho hoje, eu tenho um império. E aí, esse cara simples, que conhece tudo, sabe tudo, que você fala para ele estratégia, planejamento, uma série de outras coisas, ele fala que isso ele não usou, mas se você começar a conversar com ele, ele teve estratégia, ele teve planejamento, ele teve a parte financeira dele, isso era um negócio que, na maioria das vezes, ele colocava a mulher dele. Então, são coisas que ele, como fundador, saber as dificuldades que ele já passou, é o melhor cara para fazer a sucessão, né? Porque ele vai encurtar caminho, né? Ele vai encurtar. Só que tem alguns problemas em que, às vezes, os filhos acham, né, que sabem mais que o pai. Esse é o grande problema. Por ter uma grande formação universitária, eu sou professor universitário, tudo bem? Por ter uma grande formação universitária, eles acham que sabem tudo. Esquecem de ouvir o lado de quem conhece o negócio, né? Então, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a primeira para a segunda geração. Porque é uma geração em que é uma geração que, nem eu disse, estudou, se preparou, viajou, e esse dono da empresa, que é um gênio, né? Muitas vezes não tinha nada. Eu conheço gente que pegou uma peruazinha, vinha para São Paulo vender aqueles negócio de alumínio, que tinha negócio de química, uma perua velha. Hoje tem uma metalúrgica com 400 funcionários, fatura uma tonelada de dinheiro. E aí, são pessoas que conhecem o negócio, né? Porque se você olhar esse pessoal, você não dá nada. E até esse cara que eu acabei de falar, um dia eu cheguei na fábrica, conversando com ele, se você olhasse para ele, você pensou que ele era o porteiro, o cara que mecânico qualquer, estava tudo sujo de graxa e tal. Tão simples. Mas o que aconteceu aqui? Ele falou assim, são suas ideias maravilhosas. Eu falei, minha? Não, vamos melhorar, ajudar meu filho precisa de um engenheiro, vai tal, tudo bem. Ele contratou engenheiro, só que o engenheiro não sabe nada. Eu que não tenho engenharia, eu vou lá ensinar o cara debaixo da máquina. E ele disse que não é um engenheiro que diz que não entra debaixo da máquina. Então, são essas coisas simples que é importante entender o negócio. Isso é a palavra uma coisa. Segunda coisa muito importante para a dona empresa familiar, os seus funcionários, ou clientes internos, como gostam de chamar, cada hora muda um nome. Eu vou falar de funcionário. Para eles são coisas sagradas, porque todos eles dizem a seguinte coisa, se não fosse por eles, eu não estaria aqui, né? E os funcionários confiam muito neles, porque muitos desses funcionários que estão nas empresas passaram por dificuldades com o dono, não tinham dinheiro para receber, mas acreditavam no dono e confiavam na palavra dele. Então, essas coisas são muito comuns nas empresas familiares, né? Essa história da palavra, de tudo isso. Rica, deixa eu lhe apresentar o professor João Marcelo, que ele é o coordenador do núcleo. Ele também vai participar do nosso bate-boca aqui, né? Ótimo. Porque finanças não é o meu negócio, hein? Então, nós estamos associando a governança à gestão financeira. Como é que nós vamos fazer uma melhoria da gestão financeira tomando os cuidados com a governança, que é uma curiosidade que os participantes do núcleo manifestaram num levantamento de assuntos que nós fizemos, né? Pois não, professor João, pode falar. Pessoal, primeiramente, boa tarde.
Todos estão me ouvindo aí? Sim. Rica, primeiramente eu Oi. queria cumprimentar, né, você ter disponibilizado o seu tempo. Eu A gente jamais voltar recusaria o pedido da sua mãe, para dizer a verdade. Jamais. E aí eu gostaria de contar uma historinha aqui, assim, uma coisa bem bacana. E aí, até contando um pouco da minha historinha aí, que você talvez não saiba ainda, Rica. Mas assim, eu acabei, né, te conhecendo, né? Eu era muito novo, tinha começado o curso de graduação e via você já militando nessa área de governança, assim, tal, e falava, meu Deus, o que essa governança, e via você falando de uma maneira tão apaixonada, e eu achava aquilo assim, um bicho de sete cabeças, né? Primeiro semestre ali de administração. Então a vida, né, acabei trabalhando na Price, enfim, várias situações que me levaram a conhecer, a modelar governanças. Depois fiz mestrado na área, doutorado, enfim. Então, assim, hoje, né, acabo tendo um conhecimento extremamente rico, né, sobre governança, mas assim, eu acho muito interessante, por isso foi o convite, não pela sua história de vida na área de governança, mas também para mostrar aos nossos participantes o quanto a governança ela realmente é um divisor de águas, né, em critérios, né, como você falou, de transparência, de sucessões, de fazer um modelo de planejamento. Então, você tem aquele olhar de águia e conseguir ir no micro. Quando a gente começou a implementar, né, a governança corporativa, teve lá nos meados de 2000, deixa eu ver, aí eu vou perder a data aqui, mas foi quando a FROX, a questão toda, que a gente veio implantar muito em muitas multinacionais. Era interessante como a gente percebia como algumas linhas davam prejuízo, ou como o negócio, na época, ele só tinha uma rentabilidade positiva, porque era muito interessante. Isso falando de grandes organizações que a gente não imaginava que o nível de controle era tão pífio. Então, eu comecei a ver como a governança e a controladoria ela vai andando junto. E aí tem uma coisa que eu sei que você entende bem, e eu gostaria que você falasse um pouco disso, que é esse instrumento que você utiliza, né, que é o instrumento, vamos dizer assim, do pacto, né, da governança, e um pouco como esse trabalho seu, né? Até para que as pessoas conheçam o seu trabalho no instante, até peço para você vir para cá, ou até se inspire no seu trabalho, porque eu sei que aqui na Bahia, Norte e Nordeste, não tem ninguém que vem fazendo esse trabalho. Então é isso, eu passo a bola aqui para você e a gente vai puxando, logicamente, para o lado de finanças, porque, logicamente, perguntar qualquer coisa, assim, fique à né, terminando vontade. aqui minha fala. Eu tive aí a semana passada nessa claro, terra maravilhosa, tive uma semana de férias, passei na Praia do Forte ali, lugar maravilhoso, não conhecia. É uma beleza simplesmente ali. lindo isso daí, entendeu? É simplesmente lindo. Realmente, rapaz, assim, eu morei em São Paulo um período, né? E era muito interessante porque aqui a praia faz parte da nossa vida, né? E aí para a praia para vocês é como fosse uma jornada, né? E é um negócio tão trabalhoso e quando a gente chega na praia lá, logicamente não é puxando sarro para a gente, para nós baianos é algo bastante decepcionante, né? Eu mesmo que sou nadador, você pegar uma água de 14 graus, 13 graus, realmente é algo assim, é como o paulista diz, né? Que só dá um tibum, né? Só dá um... Então, assim, Rica, mostrando, né? Puxando, voltando para o assunto, assim, nós da área financeira entendemos, né, que a empresa é como se fosse uma árvore, né? Então a gente tem e é lógico, o empreendedor ele tem aquela capacidade de plantar uma semente e aquela semente germinando, como você acabou de dar exemplo, pessoas que começavam com uma pequena coisa de metal ali e depois ficou com a metalúrgica e tal, mas assim, como você fazer essa árvore, né, fazendo a metáfora aí, analogia, né? Como você manter essa árvore sempre produtiva, sempre dando bons frutos. Então, a governança, logicamente, na minha opinião, ela é a chave disso, ela é o divisor de águas. Então, você vê como o funcionalismo público, ao longo do mundo, ele vem implementando a governança e vem sendo uma coisa. Aqui a gente vem de uma maneira ainda atrasada, implementando. Então, assim, é um pouco disso que eu quero lhe mostrar, dizendo que, para nós que somos da área financeira,
se nós construímos aquilo, nós queremos que dê para a nossa geração e para as próximas gerações, né? Então, assim, é um fato. Então, a governança, eu acho que essa capacidade de fazer o processo, inclusive, de inovação, de estar o tempo todo você ali repensando o seu negócio, o quanto você investe em pesquisa e desenvolvimento, enfim. E isso falando de micronegócio até macros negócios, né? Porque, às vezes, a gente pensa que a governança ela é aquela coisa extremamente complexa que só uma Camargo Corrêa, uma Petrobras da vida, ou empresas que estão com ações, e a gente percebe que não, né? Que você consegue. Agora, lógico, né? Enquanto uma empresa dessa vai ter talvez um departamento, na sua microempresa você vai ter que fazer tudo, né? Vai ter que fazer todos os processos. Eu cheguei até colegas, João Marcelo, que garantiam que não era governança corporativa, não era para pequena empresa. E a gente vê que a governança corporativa vai exigir, digamos, tem aquela figura, né? O controle que você vai estabelecer para uma moto não é o mesmo que você vai estabelecer para um avião, nem, e vice-versa, né? Então, você não pode estabelecer os mesmos critérios, os mesmos princípios, as mesmas coisas de uma empresa pequena, de pegar de uma grande para uma pequena. Você tem que adequar aquilo que é necessário para aquela empresa, né? Isso é que eu acho muito interessante desenvolver nos empresários, nos que têm seus empreendimentos, mesmo que seja pequeno, porque agora aqui com a pandemia, o que teve uma grande produção de fábrica de bolos. Então, a pessoa que tem a sua fábrica de bolo vai dizer a governança corporativa que se emprega lá na multinacional, sabe? Numa Toyota da vida, claro que não vai ser a mesma governança que vai ver para uma fábrica de bolos. Então, assim, pode falar. Não, fica à vontade, Henrique. Fica à vontade. Você aqui é nosso convidado aqui. Não, temos que sugar você. O que eu falo demais e é um problema. A governança corporativa na pequena e média empresa ela está tomando um outro vulto. Aqui na Fiesp, por exemplo, existe esse COMP, que é o Conselho da Média e Pequena Indústria, que é só fortalecimento dessas empresas para a governança corporativa. A gente tem um projeto, a gente desenvolve com a B3. A B3 é a Bolsa de Valores aqui em São Paulo, que era BMF Bovespa, virou não sei o quê, virou B3, que ninguém entendeu porque virou esse nome. Eles estão apostando muito, a gente desenvolve um programa chamado Clube de Conselheiros. Vocês têm ideia. Não é propaganda, mas vocês vão entender o negócio. Então, a gente faz com a B3, porque o que elas querem, não sei se vocês viram hoje até no Valor, que as pequenas e médias empresas estão indo mais à Bolsa de Valores. No mundo inteiro, a pequena e média empresa é valorizada, o cara vai para a Bolsa desde pequeno. Então, a Bolsa aqui está fazendo um trabalho para fortalecimento das pequenas e médias empresas através da governança corporativa. Nesse projeto, a gente só pode participar quem é dono de empresa e filho, né? Para que eles tomem a consciência da importância do processo da governança corporativa, né? A governança corporativa, quando eu falei no começo que é prestação de contas, um grande problema que a gente enfrenta, que isso não é minha área, acaba comigo, é que você tem que montar uma estrutura financeira para prestar contas para a geração que vem depois. Porque com o dono, se é ele o amigo, se é ele o irmão, se é ele a mulher, é tudo verbal, é o jeito. Como é que eles fazem? Eu vou comprar uma casa para mim, você compra uma igual para você. Compra um carro para mim, você compra um igual para você. Funciona assim, né? Guarda o dinheiro, só que tem uma diferença. Muito do que eles ganham, eu vou gerar uma média, 70% do lucro líquido vai para reinvestir na empresa. 70%. A geração que vem depois, se você deixar, vira 20%. Então, a gente até desenvolve um acordo de sócios dizendo que é obrigação de todos os sócios, 70%, 60%, ser revestimento da empresa. Porque se você tiver uma indústria, se você não tiver maquinário novo, você se arrebenta. Então, nessa prestação de contas, um dos grandes problemas é a parte financeira, né? Porque você tem que prestar contas fazendo de uma forma onde você tem sucessor que é psicólogo, sucessor que é médico e sucessor que é da área de administração, entende um pouco mais, contador e tal, e vai. Você tem que mostrar didaticamente o que é importante aos sucessores entenderem sobre finanças. Nós já chegamos até preparar um cursinho para alguns sucessores entenderem a importância da área financeira, o que eles têm que saber como sucessor.
porque eles têm que saber o que eles têm na mão para não ser enrolados e se não vão ficar com uma dívida muito grande. Então, isso é fundamental. No processo que vem o dono, né, que eu gosto muito do dono, eu aprendo muito com ele, com tudo que eu estudei na vida, esses caras me ensinam cada vez mais, eu descubro que cada vez mais eu sei menos do que eles. Porque muita coisa, e aí eu já conversei com amigas minhas psicólogas, tudo, funciona muito para eles uma coisa chamada intuição. Né? Se tiver psicólogo aí depois me mata, tudo bem, acha que isso não serve, mas é uma coisa que funciona muito. Não sei como, mas na cabeça deles eles conseguiram, era uma forma deles de trabalhar, de fazer e de acreditar, que é a perseverança. Né? Porque tem uma coisa chamada, que a gente chama dos 4 pilares da empresa familiar. Palavra, cultura, perseverança e valor. Esses são os pilares que eles querem e esses são os pilares que eles exigem que os seus sucessores tenham na coisa. Porque todos eles dizem a seguinte coisa: eu não vou pegar o Marcelo, que é meu filho, sabe planejamento, estudou fora, fez doutorado, fez tudo, eu vou discutir planejamento com ele. Mas eu vou discutir algumas coisas que são importantes na empresa familiar, eu estou dizendo da empresa do dono. A palavra, um dia que se ele der, mesmo que ele perca, ele tem que manter. Porque é isso que fez. Porque uma vez eu estava num cliente e ele tinha um filho muito especializado em finanças. Dono em Londres, bolsa de valor. O cara é um gênio. E um dia eu estava conversando com o dono, essa é a minha grande vantagem, conhecer vários donos e às vezes acontecem algumas coisas assim maravilhosas que eu vejo na minha frente. O filho entrou na sala e falou: pode dar licença, vou entrar, tal. O cara muito inteligente de finanças, mexia com bolsa, queria ter 10% do que ele conhece de finanças e bolsa de valores. Se a gente continuar do jeito que está, nós vamos quebrar a empresa. Eu falei: como quebrar a empresa? Nós estamos vendendo para quem tem Serasa, protesto, tal. O pai falou: você está certo. Espera, senta aqui 10 minutos, 1 minuto, quer dizer, 2 minutos. Ele estava na sala dele, ele tinha um cofre lá que eu acho que era antes de Pedro Álvares Cabral, tão velho que era. Ele abriu o cofre, não sei como conseguiu abrir, e ele disse isso, que eu digo, a vantagem do dono da empresa, ele, portanto, ele na sucessão. Ele abriu o cofre, pegou uma pastinha amarela, que nem amarela era mais, era pálida, e dentro dessa pastinha tinha 10 cheques sem fundos, que era dele. Ele deu para o filho e falou: olha esses cheques. O filho olhou, falou: nossa, é seu. Ele falou: então, se naquela época alguém não tivesse me dado crédito, não confiasse na minha palavra, você não estava andando de carro bonito de 200 mil hoje, nem tinha estudado na Inglaterra. Então, antes de analisar as pessoas pelo computador, vai conhecer quem está do outro lado, porque muitas vezes são pessoas boas que passaram por dificuldades como eu passei, ele contando o filho. Tem esses 10 cheques que eu guardo, eu sabia que um dia ia mostrar a você. Então, entenda primeiro isso, porque dizer para o cara que eu não vou vender, amanhã esse cara vai estar bom, eu estou bom hoje. E continuo comprando, e as pessoas que me deram crédito, eu não larguei nunca mais, eu fidelizei. Então, são coisas que a escola não ensina, mestrado, nada. É só na cabeça do dono da empresa. Então, tem cara que ele conhece, você vai dizer para ele: você não vai vender? Ele falou: não sei quem é o cara. Como eu passei, ele passou dificuldade. Então, são essas coisas que eles se preocupam na sucessão. É a coisa da palavra, da perseverança, do valor. O valor nada mais é que eles colocam como a sua religião, né? Independentemente, eles acham que é importante que a família tenha uma religião, seja ela qual for, seja qualquer coisa. Que é importante isso, porque isso dá paz de espírito para eles. A perseverança deles nunca desistirem e entender que a palavra é uma coisa muito sagrada. E o respeito pelos funcionários. Porque eu tive um aluno uma vez de uma grande universidade aqui de São Paulo, hein? Olha a loucura que esse cara falou. A gente estava falando, a matéria não era nem governando, nem nada, mas estava falando um pouquinho, que ele fez uma pergunta para mim. Aí falou: professor, isso é a coisa mais fácil de se resolver, a sucessão. Eu falei: como é? Eu falei: beleza, ele achou a chave, eu vou ficar rico. Ele falou: não, na hora que o meu pai morreu, eu vou mandar 6 embora para dizer quem manda na empresa sou eu. Acabou a empresa. Porque isso não é gerência pelo temor. A comparação vai existir sempre, porque você, querendo ou não, eu digo sempre, o sucessor ele tem que ser treinado pelo primeiro nome dele, não pelo sobrenome. Porque se ele for pelo sobrenome, ele vai ter grandes problemas. Né? Porque a comparação vai existir sempre. E isso acontece mesmo. Né? Não tem jeito, infelizmente, todo mundo que é filho vai passar por isso.
Então, eu acho que essa parte da governança ela vem e não volta nunca mais. Cada vez mais, eu acho que a pequena e média empresa hoje está tomando... O que a grande já tinha isso, já vem há um longo tempo, essa pequena e média empresa hoje está vindo e vindo para valer, para a governança. Porque, inclusive, o mercado vai exigir isso, né? Se você vai vender hoje, por exemplo, começando com a Petrobras, alguns clientes grandes, ou até algumas multinacionais, se você não tiver governança corporativa, isso você vai perder cliente. E as empresas estão indo para isso, né? A Vale, por exemplo, tinha um pessoal de engenharia que prestava serviço. A condição sine qua non para poder continuar na Vale eram clientes que estavam lá, engenharia, há 200 anos. Eles tinham 3 anos para se preparar em governança corporativa. Quem não tivesse preparado estaria fora. E assim foi. Então, essa palavra governança, que antigamente era um status, era bonito, hoje vai virar necessidade, já é necessidade. As pessoas não mudam mais, o mercado está mudando, essas grandes companhias todas estão exigindo isso, né, para que você tenha... Porque nada mais porque quando você trabalha com várias empresas familiares, você sabe o seguinte, enquanto o dono está vivo, as coisas funcionam. No dia que o dono não estiver, como é que ficam as coisas? Então, qual era o medo, por exemplo, da Vale? Vou falar da Vale. Aí eu tenho um cara que o dono é engenheiro, sabe fazer tudo na mão, não precisa de computador, se quebrar o computador, ele sabe como fazer, ele resolve e tal. Muito bem, se esse cara morre, o que acontece? Quem é o filho ou a filha que assume? Como é que fica a minha situação aqui na Vale? Porque era negócio de tubulação, o negócio não era qualquer um. Então, teve que se preparar, eu vou chamar de programa de qualificação de sucessores, para que eles também entendessem do negócio. Porque senão a Vale não queria mais. Porque eles têm medo de ficar na mão do sucessor, né? Porque vai que o cara pega o negócio ou venda, ou diz que é engenheiro e não sabe como fazer. Então, cada vez mais, as pequenas e médias, elas vão ter que se preparar para isso. Porque se elas falam, eu não preciso disso. Mas dependendo para que ela vem, o ramo que ela atua, ela vai precisar. Isso não tem mais volta. Isso é minha opinião, né? Porque isso faz parte, vai entrar na governança, sucessão, financeiro e RH. O contrato, Rica, de uma pessoa sem critérios, sem a especialização, é uma perda de dinheiro para a empresa. Nossa, impressionante. Monstruosa. Né? É preciso Primeiro que porque todos os empresários estejam abertos e atentos para isso, né? Tem que ter critério dentro da organização. E primeiro que o dono de empresa tem um defeito muito grande, ele é muito paternalista, né? Isso ele é demais. Paternalista ao extremo. Então, ele tem primeiro, aquele cara está comigo há 20 anos, não pode mexer. Tá. Eu também, eu entendo, porque na hora difícil, o cara estava lá. Depois vem o filho e fala assim para o cara, eu vou mandar esse cara embora. Talvez o cara realmente não sirva mais para a empresa, é uma coisa que funciona desse jeito, mas o mercado é capitalista. E tem uns que falam assim, você resolve o que tem que resolver, esta e esta pessoa você não vai mexer. Porque ficaram comigo 4 meses sem receber um salário e eu não vou agora, que eu estou bem, dizer para os caras, você vai embora. Não. Ou eu ponho eles como meu assessor e continuo pagando e aposento, dou uma coisa boa, mas essa é a grande vantagem do dono. Ele é um cara que respeita quem estava com ele, né? Enquanto o filho ou a filha, essa geração, eles são frios e calculistas. É rua e acabou. Só que também tem o outro lado. Se você puser rua e acabou, você está perdendo a história da empresa. São caras que cresceram na empresa, conhecem o negócio, simplesmente mudar, porque muita gente fala a seguinte coisa, eu não vou ficar com os amigos, os caras do meu pai, porque eu vou mandar, ele está lá, me viu de calça curta na empresa e eu vou mandar tudo embora. É um risco, faz parte do negócio. Só que o risco é muito maior que você ficar sem ninguém que conheça o negócio. Porque você talvez não vá conhecer tanto quanto, e essas pessoas vão acontecer com isso. Aconteceu isso com a Globo, aconteceu isso, eu posso falar aqui, do Banco Safra, quando o seu José se aposentou, o filho mais velho, que hoje brigou, está em outro lugar, né, falou a seguinte coisa, todo mundo trabalhou com meu pai, vai embora porque eu quero mandar. E assim foi com a família Marinho, mandaram o Bono embora. E o que aconteceu? O banco começou a cair. A primeira coisa que o seu José fez estava parando, voltou,
tirou o filho e chamou os caras de volta. A maioria não quis mais. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a governança, eu acho que é importante muito nessa parte da transparência, né? Ela tem que ficar clara a todo mundo que ninguém sabe mais do que ninguém, né? Não é porque eu me formei em Harvard e falo 650 idiomas que eu sei mais que o meu pai dentro do negócio dele. Ô, Rica. Então, oi. Ô, Rica, me tira uma dúvida. Nesse trabalho que você faz, você consegue ir na subjetividade, como nessa questão de valores? Você consegue deixar registrado isso? O que eu quero passar assim para você é o seguinte: nas governanças que eu analisei, que eu tive a oportunidade ou de auditar... Vou dizer até como é que eu faço depois disso. O que eu percebi, né? Ali não chegava nessa... Porque ou era para atender uma legislação, ou era simplesmente uma necessidade muito burocrática. E, às vezes, é como você está falando, o negócio ele tem um valor subjetivo, né? E aquele dono, aquele proprietário que legitima aquilo. Então, a gente vê grandes organizações que, às vezes, decai porque aquele líder ele tinha aquele perfil e, por mais, sei lá, vamos dar exemplo aqui, a Apple, né? Por mais que a Apple ela continua, né, assim, sendo uma grande organização, mas nunca mais vai ser o que era Steve Jobs, porque Steve Jobs era aquele cara que tinha aquele perfil que o tempo todo está procurando inovações e conectando pessoas e não almejando lucros. E até a primeira saída dele é por conta disso. Os caras, né, montam um modelo de gestão e vê, cara, esse cara está tirando muito lucro nosso aqui e tal. E os caras acabam fundando a empresa, ele tem aquela coisa que todo mundo sabe, a história, ele recompra. Então, o que eu vi na prática é que esse nível de subjetividade que poderia estar registrado, por exemplo, né? Nós somos uma empresa que vencemos pelos nossos valores morais. Nós não vamos abrir mão disso. Nós somos uma empresa familiar que acreditamos, sei lá, na sustentabilidade, acreditamos na parceria, sei lá, esses valores mínimos que fazem, às vezes, o funcionário realmente estar ali e, né, como você mesmo falou, 4 meses sem receber, mas ele está junto porque sabe o quanto a empresa... Enfim, essas coisas, às vezes, ele vai se perdendo quando a organização vai crescendo ou não. Ou seja, às vezes você vê, eu já tive a oportunidade de ver em organizações, que um dos valores dela era simplesmente assim, o nosso negócio é fazer lobby. Então, vamos lá. Então, com o lobby, eles já estavam na 4ª geração. Vai, continue. É isso. Não. Então, como deixar isso, essa parte intangível? Não, eu vou te explicar até como é que a gente registrada, faz. Né? Não, eu vou te explicar até como é que a gente faz. Quando a gente chega numa empresa familiar, a primeira coisa é... Hoje, aos anos atrás, quem chamava era sempre o filho. Hoje, quem chama é o dono. Acho que ele entendeu muita coisa, necessidade e tal. E aí tem esses valores, como eu falei, os 4 pilares, uma série de outras coisas. A primeira coisa que eu explico para ele é a seguinte coisa. São coisas básicas que ele sabe, mas não põe em prática. Falei, primeira coisa, a empresa tem que ser discutida dentro da própria empresa. Aí eu falo para ele assim, aí ele fala, acha que não precisa, que ele é empresa pequena. Eu falei, primeira coisa, nós vamos montar como se fosse o conselho de administração. Conselho de administração para empresa grande. Eu falei, não, senhor. Conselho de administração é o beabá da governança, onde você vai evitar problema com a sua família. Porque o negócio dele é dizer o seguinte, você não quer brigar com a sua família, o ideal é assim. Aí eu mostro para ele que a governança, montar um conselho de administração. O que é o conselho de administração? Vou dizer na pequena e média, não tem muita frescura. O primeiro passo vou dizer a minha opinião, é trazer a família para dentro do negócio, conversar. Entendeu? Sentar e dizer, nós temos um negócio, temos que fazer aqui. Essas coisas de valores, não sei o quê, porque implantar no conselho, eu chamo de conselho, o nome que cada um quer dar, eu pego esse conselho e jogo no organograma. A empresa inteira vai entender que existe um conselho. Bom, pode funcionar, não funcionar. Segundo passo, começo a fazer reuniões pura e simplesmente rápidas, com objetivo curto e grosso para contar da empresa. E aí, quando eu começo a entrar nessas coisas, eu começo a falar de valor, aqueles 4 pilares. Aí eu falo, vai existir um estatuto do conselho que vão constar algumas coisas em que vocês não vão poder fugir muito disso.
Porque você começa a conscientizar a geração que vem depois da importância disso. Porque você conscientiza a geração que vem depois, a segunda, a terceira, a quarta, através de exemplos, né? Exemplos do pai. Né? Então, você fala de valor, o que é valor para o pai? Tem hora que a gente escreve o que é valor, entendeu? O que é o valor da empresa, para que eles entendam que, se fugir daquilo, eles não podem ser penalizados. E é um trabalho de conscientização. Porque você fala em valor para eles, valor é o seguinte, é o meu negócio, eu tenho a minha rentabilidade, acabou. Não é isso, né? Na cabeça do dono. Valor é respeito, né? É cumprimentar as pessoas, porque eu vi isso na empresa, né? Quando o dono chega, ele sabe quem é quem, depende, mas ele cumprimenta todo mundo, né? Ele passa, ele cumprimenta. Isso é importante. O filho ou a filha passam direto e vão para a sala. Isso é uma besteira. Eu também acho, né? Pode achar, cada um acha. Mas isso depende do momento em que as pessoas estão, isso é fundamental. Eu tinha uma empresa que só para você ter ideia, aí só terminando, aí eu coloco isso no Estatuto do Conselho, coloco isso, e a gente faz reuniões, uma vez por mês, a cada 45 dias, do começo, para exemplificar o que é valor, o que é cultura, e qual a importância de palavra, essas coisas todas. Entendeu? Porque você começa, vai dizer, se acerta 100%? Não. Mas na maioria das vezes você acerta. Porque você tem que fazer com que essa geração entenda que nada veio de graça. Né? Então, é uma geração que vem, que tem que entender que o dinheiro suou muito para chegar onde eles estão. Né? Muita noite sem dormir, uma série de coisas, hipertensão, diabetes, infarto, tudo. Né? Então, você tem que fazer um trabalho de conscientização da geração. Que nem eu falei, eu não vou explicar planejamento para ninguém, porque os caras sabem talvez até melhor do que eu. Não vou discutir área financeira nem jurídica, mas eu vou conversar com eles sobre o valor e cultura da empresa, sobre aquilo que o dono acha importante, está no estatuto, para que ele se dê bem. Então, a gente faz dessa forma para poder tentar amenizar o negócio lá na frente. Porque, senão, você vai gerar uma empresa que só vai brigar e vai discutir por causa do dinheiro. Entendeu? Hoje, nessa condição que a gente está, a gente chegou que é o melhor jeito de fazer. Né? Porque quando você está discutindo uma coisa que é nova para quem não conhece, né? Porque quando você vai para a faculdade, você desenvolve uma série de outras coisas, mas dificilmente você discute valor da empresa, dificuldades da empresa, história da empresa. Então, a gente conta a história da empresa para que eles entendam que eles têm um carro bonito hoje, que não foi a troco de nada. Foi a troco que o pai ficou internado, mostra, sabe? Os caras têm que tentar ter a consciência da importância da responsabilidade para frente. E não só pegar o dinheiro e comprar uma Porsche. Entendeu? Exato. Então, a gente vai... o importante é a conscientização da segunda e terceira geração. O que não é fácil, né? Falar é tudo muito bonito, tal, porque você tem aqueles lá que dizem que sabe tudo, que já conhece tudo, e que não precisa nada disso, e assim vai, entendeu? Mas esse é uma das coisas que a gente mais sofre, é passar isso para as próximas gerações, porque não é fácil, entendeu? É uma geração que são professores de Deus, conhecem as coisas, acham que sabem tudo e podem comandar. Agora, e aí, qual o grande problema? Quando vai comandar, alguém falou? Eu estava com... queria que você explicasse direitinho para o pessoal saber a diferença de um conselho administrativo para o conselho de família, né? Que são distintos e são importantes. Tá. O conselho consultivo, o conselho de administração, é o que reúne a empresa para tomar a decisão da empresa, discutir o negócio. Conselho de família, eu diria, só é bom quando são muitos sócios, gente muito grande. Por quê? Você tem, até pela própria legislação, das SAs, que é o máximo, você pode ter, acho que, 11 pessoas dentro do conselho. Né? Então, você imagina 11 famílias. Tem família que são 20 sócios. Né? Então, aí você monta uma estrutura de conselho de família, porque aí a briga vai ser dentro da família e não lá na empresa. Porque, por exemplo, nós todos aqui somos irmãos. Temos que votar o negócio. Então, a gente se reúne primeiro. O conselho de família nada mais é. A família se reúne para saber no que vai votar no conselho.
quando você tem uma família muito grande. Se não tem conselho de família, não vale a pena. Quando você tem uma estrutura menor, enxuta. Conselho de família é bom, que nem a Lupo tem, Votorantim, essas coisas, porque são famílias enormes, são milhões de sócios. Então, cada família, quando chega no conselho, que você tem uma cadeira, cada família representa a sua, tem direito ao voto conforme as suas ações ou cotas, você vota naquilo, acabou. Agora, você trazer todo mundo para dentro da empresa, vai virar uma roupa suja, lavanderia. Então, o conselho de família é bom para discutir o que a empresa vai fazer, tomar decisão. Então, para tomar decisão, primeiro se discute na família X, o que nós vamos votar? Vamos votar em comprar um imóvel ou comprar um novo maquinário? A família vai decidir, esse representante da família vai para o conselho e vai dizer, nós vamos comprar o maquinário. A outra vai dizer, nós queremos comprar o terreno. E aí vê quem for a maioria. Sempre, 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 eu digo a todos os donos de empresas familiares, o poder tem que estar na sua mão, independentemente da idade. Então, eu falo a seguinte coisa, porque o presidente, ou qualquer coisa, o presidente tem um voto de Minerva. Então, eu digo sempre, presidente tem o voto de Minerva e presidente tem um poder maior do negócio. Porque, na hora do aperto, ele bate na mesa e diz, aqui quem manda sou eu. Porque eu já vi filho tirar a empresa de pai. É muito triste, mas é verdade. Então, eu sempre falo e digo, enquanto o senhor tiver vivo e sua esposa, o comando é de vocês. O dia que não tiver, aí eles vão fazer o que eles querem, não adianta nada. Porque, senão, acontece brigas e brigas ou menos. Então, e é sempre o respeito que acontece pelo pai. Porque a segunda geração ainda tem bastante, entendeu? É uma forma de criação diferente, nova, antiga, que vem ainda dessa jeito. A terceira geração já é mais capitalista, não quer saber quanto vai ganhar, se tiver que tirar, tira. Agora, o exemplo da Globo, agora entrou os filhos do Roberto Irineu Marinho, o cara entrou lá e começou a mandar todo mundo embora. Ele achou que vivia no Sport TV e está mandando um monte de gente embora. Só que, é gente mais velha. Tudo bem, eu até concordo, cada um é cada um, eu não critico. Só que o cara de 60 anos, 50 anos, 40 anos, ele tem capacidade para muita coisa que muito jovem não tem. Porque esse cara já passou muitas vezes por inflação, ditadura, um monte de coisa, entendeu? E você vai pegar um jovem que ele entra hoje, ele já quer saber amanhã quando ele vai virar diretor. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque senão você destrói o negócio. Porque o que destrói uma empresa, eu já falei, é a família. É aquele pai rico, filho nobre, né? Não é governo, não é mercado, não é nada. Pode pegar as histórias das empresas brasileiras, Mapping, Mesbla, seja de quem vocês quiserem aqui. Cássio Muniz, na década de 60, era uma empresa enorme, Drops do Cora, então vocês nem conhecem o que eu estou falando, mas eram empresas monstruosas. Monstruosas. Essa Cássio Muniz era maior que muita empresa de shopping center, aí, que era um negócio enorme, era uma loja de departamentos, dava 2 Mesbla, 2 Renner, 2 CNA, um negócio enorme. Então, são empresas que foram se deteriorando, foram acabando, porque não se renovaram. A família só quis saber do dinheiro e vai destruindo. O próprio Conde Matarazzo, aqui em São Paulo, se vocês viram o que ele tinha, e o que a família ficou hoje, por quê? Dos 12 ou 11 filhos, ficaram só brigando por causa do dinheiro. Então, e é uma coisa que ele tentou fazer, deixando a Maria Pia Matarazzo como a única mulher para cuidar do negócio. Ele achou que ela conseguia cuidar de tudo. Foi a pior coisa que ele fez. Então, além do estatuto, só para completar, a gente faz um acordo de sócios, dizendo o que pode e o que não pode. Uma das principais causas que a gente coloca é o seguinte, que todo mundo ama. Cônjuge não pode trabalhar na empresa, porque senão vira cabide de emprego, né? Então, o que já existe, você sempre, quando você faz daqui para frente, né? O acordo de sócios, daqui para frente. Então, cônjuge não trabalhar na empresa. Herdeiro, o filho quer trabalhar na empresa, pode, desde que tenha formação afins, que sirva para o negócio. Como estagiário, só pode ser gerente se existir a vaga. E pode ser gerente só se naquela condição de que o RH colocou cargo, função e competência, ele está preparado para aquilo. Se ele tem as habilidades que são exigidas para o cargo. São exigidas, né? Pela própria empresa. Porque aí, a grande diferença no acordo de sócios é uma outra coisa que a gente descobriu que diminui um pouco a briga. Porque quem vai dizer não é a empresa. Quando você determina um acordo de sócios, você diz a seguinte coisa, a empresa determinou isso. Então, por exemplo, eu tenho uma neta,
2 anos, mas só para entender. Ela fala lá, avô, posso trabalhar na sua empresa? Como é que eu vou dizer para minha neta não vai? É impossível, né? Mas se eu tenho um acordo de sócios prontinho, assinado, digo lá, ó, eu não posso porque a empresa não pode trazer desse jeito você. Porque senão todo mundo começa a querer aquela história do filho. Ah, meu irmão trabalhou lá a vida inteira, eu nunca trabalhei, eu quero que ele tirou de dinheiro. Aí vem o sobrinho, meu sobrinho trabalhou lá, o meu irmão, meu filho não. Então precisa. Aí você começa a querer azeitar todo mundo, acabou a empresa. Porque a empresa é bom para 3, 4 sócios. De repente você vira 9, como é que vai sustentar todo mundo? É impossível, não vai dar. Todo mundo querendo carro, cargo e carro. Isso. Não tem Aqui jeito. nós tivemos o caso de um restaurante chinês, que aí ele cresceu a família, de repente aí ele procurou o Eduardo para conversar, porque ele queria saber como é que ele ia fazer, porque com aqueles meninos crescendo, casando, enquanto estavam todos ainda criança, uma coisa. Na mesma casa. Aí, isso, né? É uma Coca-Cola com vários canudos, não tem condição de dar, né? Aí complica. É uma coisa séria mesmo. Então, as Coca-Cola com vários canudos. Oi? Eu achei engraçado a professora Graça aí. A Coca-Cola com vários canudos, mesmo. Porque tem então, a empresa familiar, ela é atípica a tudo, né? Porque você tem casos e casos que a grande diferença é que isso o banco de escola não te dá. Você conversa com pessoas. Eu tenho um cliente que tem 26 mil funcionários. O negócio dele, ele começou limpando caixa d'água, que os mais antigos vão entender, na Sinca Chambord do Brasil, que virou Volkswagen Chrysler depois. Ele era limpador de caixa d'água e ele começou a montar uma empresa disso, tem 26 mil funcionários. Para vocês terem ideia, ele assina o cheque numa régua, porque ele não consegue escrever direito. Tadinho. Mas é de uma capacidade, de um negócio fantástico, fantástico, fantástico. E ele cresceu como? Ele contando a história. Ele falou, eu trabalho com pessoas simples, que mexem com máquina que custa 100, 200 mil. Muitas vezes essas mulheres, o marido bate, não tem o que comer. Então ele falou, eu cresci baseando, respeitando a todas elas. Eu sabia quem tinha problema, quem não tinha. Eu perdoava muita coisa porque não é fácil. E eu dependia delas e elas de mim. Então a gente sempre teve negócio assim. Aí ele teve um filho, 3 filhos, todos muito bem formados. O filho um dia queria contratar um CEO. Ele falou, legal. Agora ele falou assim, olha o currículo que o meu filho quer contratar. Eu ria. O cara fala francês, italiano, inglês. Eu falei assim, esse cara vai conversar com as funcionárias? Não vai dar certo. Ele falou assim, meu filho pode ser inteligente, mas ele não conhece o negócio dele. Como é que eu vou contratar o CEO que fala... E o cara não vai querer nem chegar perto dos funcionários para conversar, se tiver um problema. Porque os supervisores são pessoas simples também, os gerentes também são. Como é que eu vou contratar um cara com um currículo desse para conversar com o meu pessoal? E ele tinha razão. Quer dizer, ele assinava o cheque na régua. E o filho era formado na GV, falava 680 idiomas, trabalhou na GM dos Estados Unidos e tal. E não entendeu porque acho que trabalhava na GM dos Estados Unidos. Tem que ser assim. Não é assim que funciona. Por isso que eu digo, o fundador presente, esse cara é um gênio. Ele consegue levar o negócio para dentro da empresa. Ele consegue mostrar os caminhos que podem ser encurtados. Porque um dia eu levei eu costumo levar, parei de dar aula agora, porque eu já estou meio velho e tal, não estou aguentando mais. Mas eu pegava um dono de empresa e levava para falar na escola. Cara simples. Pô, eu suava para deixar esses benditos alunos quietos na sala de aula. O cara chegava lá com o jeitão simples dele contando, os caras não se mexiam nem da cadeira. Porque eles estavam ouvindo histórias reais do que eram e que poderiam ser a realidade. Que não era aquela coisa que você vai para a sala de aula, se você não fizer o planejamento. Esses caras não fizeram planejamento nunca, nunca, não coisa nenhum. Tem um programa na History Channel, não sei se vocês estão vendo, chama-se Gigante dos Alimentos. É a mesma coisa dos brasileiros. Tem os chocolates Hershey, o cara saiu preso, mandou a secretária sair pelos fundos para pagar a conta, que ele estava dando um monte de cheque sem fundo. Hoje, olha o tamanho da fábrica que é. Então, são grandes empresas que os caras quebraram 200, aquela MM, a história do cara, é tudo sem querer. A Kellogg's, então, essa é maravilhosa, rapidinho. O cara era um médico,
e tinha um irmão que ele chamava irmão de burro, que era assistente dele no negócio de... Depois esses spa da vida, naquela época lá, 200 anos atrás. E ele desenvolveu esse cereal, esse médico. E o irmão sempre falava, vamos vender isso. Tá? Chamava a família Kellogg's mesmo. Ele falou, você é louco, você é burro, você não sabe nada, o médico da família sou eu que eu construí. Bom, um dia, eu vou chamar de spa dele, porque você ia lá fazer regime, essas coisas todas, pegou fogo, ele não tinha dinheiro. O irmão burro falou a seguinte coisa, eu quero comprar essa sua parte dos sucrilhos aqui. Você me vende? Ele falou, preciso vender, vendo. Olha o que é a Kellogg's hoje. Então, são coisas que a gente tem que acreditar no nosso negócio. Se eu não acredito, ninguém vai acreditar. Esse cara passou a vida inteira acreditando que o negócio de sucrilhos era um grande negócio. E ele foi aprimorando, entendeu? Então, essas histórias dessas empresas americanas, que hoje são uma potência mundial, os caras tudo ferrado, quebraram 4, 5 vezes, não tinham onde dormir, não tinham onde morar, e foi morar na casa de favor, porque as pessoas acreditam. E só dá certo porque acreditam. Então, são essas histórias que têm que ser passadas quando eu monto o Estatuto do Conselho. Essa é essa história que eu vou discutir no Conselho, para que as pessoas entendam a importância da realidade do negócio. Não é simplesmente olhar um número no planejamento e falar, nós caímos 20%, o que nós vamos fazer? Vamos mandar a gente embora. Não é assim que funciona. Entenda primeiro o seu negócio. Entender o seu negócio é entender a história. Né? É que nem entender a história da sua família. Da onde veio a sua família? Né? E a história do seu negócio, porque não tem milagre. Ninguém cresce tranquilo, sem nunca ter passado uma dificuldade. Não existe. Eu não conheci nenhum. Até aquele senhor que a dona Graça conheceu, é o cara que mais paga IPTU no Brasil, tal. E, para chegar onde ele chegou... Uma das coisas, Rita, que eu vejo, que a gente vem estudando, né, e pesquisando, escrevendo sobre, é modelagem de negócio, né? E a gente vê o quanto a modelagem ela é capaz de transformar realidades, né? Negócios que são ruins, transforma em bons, ou negócios que são bons, você consegue ali, que é a barreira de entradas, porque ele tem um modelo tão... A gente vê, por exemplo, a McDonald's, né? Que ele consegue criar um modelo que, logicamente, no seu início ali estava na cabeça do dono, e depois ele começa a formalizar a modelagem dele ao ponto de que fica uma empresa que é a maior empresa de compras como é o nome, de brinquedos, ele tem uma forma de criar o cliente potencial, né, de cativar, enfim, ele tem várias metodologias de fidelizar, já registradas. Né? Fidelizar, de fidelizar. Só querem ir para o McDonald's para comprar aqueles negócios daqueles brinquedos. Porque como é que você convence que a batata frita que você faz em casa, se o menino comeu dele... É verdade. Deixa eu... Então, ajudou porque você pega um suco... Tem um pessoal para perguntar dele. Não, eu vou dizer aqui, disponibilizar o pessoal através do bate-papo para fazer perguntas, entendeu? E aqui eu já tenho um comentário interessante, viu? Já muitas pessoas parabenizando, dizendo que é pura verdade, né? O que as pessoas estão... O que o palestrante está colocando, e tem um que está dizendo aqui, ele é de Sergipe, ele está dizendo que coincide com o que ele vivenciou em Sergipe. O Estado perdeu há 3 dias um empreendedor da área industrial situado na estância na área de energia elétrica. Ele está vendo, pelas falas do palestrante, a figura desse senhor que tinha na sua palavra e nas suas ações o exemplo vivo para que seus sucessores tivessem um espelho para que, na sua ausência, o futuro dos negócios continuassem a fluir, tendo respeito principalmente com seus empregados. Foram 96 anos de vida e mais de 70 de exemplo. E sabe-se que seus herdeiros entenderam o dever de casa. Parabéns, infelizmente, né? Porque se eles entenderam o dever de casa, vão continuar tocando, né? E a outra aqui também, a Aline está dizendo, é verdade, isso é passar no âmbito familiar, nos valores ensinados, exemplos práticos. Por isso, eu acho importante colocar os filhos no meio dos outros, começando do início, a que aprenda a valorizar cada etapa e não favorecer os seus. Também Raimundo Washington dos Santos, de gerar valores éticos e morais, ainda a base para se manter todo e qualquer negócio. Conhecimento teórico, científico, sem foco, sem esforço, sem trabalho árduo, sem empenho, de nada vale, destaca Lauro Conceição.
Aqui nós estamos vindo participantes de todo o Brasil, viu, Rica? Legal. Tem de Manaus. Parabéns para vocês. Várias cidades do interior aqui, tem de Curitiba. Eu sei que a gente está indo. Eu acho importante porque essa é um objetivo importante do Conselho, que é atender, né, longe, porque o estado da Bahia é grande, tem 417 municípios, e para a gente fazer uma discussão dessa, levando você a cada município desse, era complicado, né? Então, a gente faz essa discussão assim, de maneira virtual, e as pessoas vão acessando e participando e se atualizando, que é importante, né? Sim. Mas, enfim, vamos continuando. Então, meus queridos participantes, vocês podem ir colocando questões que queiram, que eu passo aqui para o nosso palestrante. Sim, aí vamos continuando. Então, vamos lá. Vocês estavam falando de modelo, né? Você pegar a história do McDonald's, o que ele fazia? Ele pegava o estilo McDonald's e treinava pessoas. Isso ele construiu. Também, ele foi fazer o modelo dele e ensinar as pessoas. Burger King, Pizza Hut, tudo pelo modelo dele. Porque ele pagava $900, eu lembro o valor, $900, você passava um dia no McDonald's para entender o modelo deles. E ele achava que estava fazendo um grande negócio. E ele acabou construindo os piores concorrentes para ele. Porque você acha que está fazendo, e ele não estava fazendo, não imaginava, só que começaram a crescer cada vez mais. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que, na minha opinião, eu era muito pequeno e eu lembro do meu avô dizendo, né? Eu tenho o nome do meu avô. A única coisa que você tem na sua vida é a sua palavra. E dinheiro você vai ganhar e vai perder, mas se você perder a sua palavra, você perde tudo. Eu guardei isso. Aí depois você começa a ver com empresa familiar, você vê que as coisas funcionam assim, entendeu? É valor moral, é valor ético. A gente perdeu agora aqui em São Paulo o dono da Caoa, que ele era lá, também não sei de onde, esqueci, lá do Nordeste, da Paraíba, que ele comprou um... Campina Grande. Não sei se... Quê? De Campina Grande, da Paraíba. Então, da Paraíba. Ele comprou o Galaxy lá, a concessionária quebrou, ele assumiu a concessionária e veio onde ele está hoje. E era um médico, se não me falha a memória. Sim. Então, aí você vê essas coisas, você fala, como é que pode? Pode porque o cara acredita. E acredita numa coisa que eu falei no começo, que é intuição. Não sei como eles têm, mas eles têm. Não me pergunto, eu já tentei entender. O Rolim, com todas as coisas dele, o cara é um gênio. Tá? A intuição para ele era uma coisa muito forte. Ele comprou um avião sem ter dinheiro. Todo mundo sabe disso. Ele deu cheque e depois foi correr atrás para pagar. Quer dizer, aí é a diferença do cara que dá cara para bater. Quando o primeiro avião dele caiu, a diferença do dono. O primeiro avião dele caiu, o Fokker 100, se não me falha a memória, ele estava indo para o voo inaugural para Miami. A primeira coisa que ele fez, ele voltou e pôs a cara dele e falou assim, nós somos responsáveis. Quando veio aquele avião, que ele já tinha morrido, não sei se vocês lembram, que saiu ele não conseguiu parar e foi direto, caiu lá do outro lado no negócio da tampa, pegou fogo e tal. A família ficou mais de um mês sem dar satisfação a ninguém. Então, quer dizer, são coisas que as pessoas sabem, reconhecem. Por mais louco que ele fosse, as ideias dele e tal. Então, quer dizer, essa é a diferença, entendeu? Você tem que estar ali. Porque quando você está falando em empresa familiar, você não transfere carisma. Eu digo que se transferisse carisma, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo. Com 7 filhos, pô, o cara ia ser a maior cadeia do mundo. Se cada um pegasse 10% dele, acabou. Nenhum conseguiu pegar meio, né? Então, são essas coisas. Como é que você vai transferir isso? Você não vai conseguir. Você tem que fazer com que o seu herdeiro, o seu sucessor, tenha respeito pelas pessoas. E as pessoas respeitem por ele. Porque tinha um senhor, ele pegou o filho dele e colocou lá na expedição, pior lugar da empresa. Eu falei, seu filho é formado, tá? Ele falou assim, esquece tudo isso. Eu coloquei ele lá para ele ter o respeito das pessoas. Porque um dia ele vai assumir, as pessoas vão falar, esse cara começou a trabalhar aqui, ele veio subindo. Porque se eu colocar o cara na minha cadeira amanhã, vão dizer, mais um filhinho de papai que está subindo, que não sabe nada. Então, a genialidade do cara, do dono da empresa, dessa coisa toda,
que ele tem essa noção do que é importante, dificilmente as pessoas vão ter. Porque eu digo sempre, paixão pelo negócio, paixão, é só o dono. Dificilmente você vai achar um filho que goste tanto quanto você. Eles podem gostar, mas ter a paixão, se preocupar, trabalhar dia e noite, dificilmente. É muito difícil. Eles têm capacidade, têm tudo, mas no horário de saída, eles querem férias, eles querem tudo assim. Enquanto o dono nunca teve, esses caras estão tendo. Então, essa coisa dessa transição, que ela tem que ser muito bem explicada. Porque senão você vai destruir a empresa. Né? E outra coisa, minha avó já dizia, o dinheiro não aceita desaforo. Você começa a gastar muito sem investir na empresa, uma hora vai fazer falta. Né? Então, são coisas que a gente tem que pensar bem, porque essa governança, que faz parte de tudo isso, na minha visão, ela veio para ficar e não tem volta, eu já falei isso. E cada vez mais ela vai afrouxar. Porque as e até organizar a retirada, né, Rica? Organizar a retirada, porque o que a gente vê muitas vezes é que eles querem botar o melhor salário do mundo para aquele filho, aquela pessoa que é da família, e, no entanto, ele deve ter o mesmo salário que outra pessoa que fosse contratado para aquela função teria. Não é porque é filho que tem que ter o melhor salário do mundo. Né? Eu vi uma vez uma reportagem do cidadão que botou assim: tive que demitir meu pai. O pai dele se aposentou, ficou dentro de casa, começou a ficar triste. Ele colocou o pai dele para trabalhar na empresa. Aí deu o melhor salário para o pai. O pai não ia, o pai faltava, chegava atrasado. E aí, esse exemplo que é dado pela pessoa da família vai ser copiado pelos outros colaboradores, pelas pessoas que não são da família, que dizem, pô, se a empresa é dele que está fazendo isso, o que eu vou fazer diferente? E aí, pronto, ele viu que o exemplo estava muito negativo, ele botou para fora o cidadão e ficou dando uma pensão para ele ficar em casa. Pronto, facilitou, resolveu o problema. Na empresa familiar, você não pode contratar quem você não pode demitir. Esse é o primeiro ponto. Senão, você vai ter problema. E aí, eu vou contar um caso. Tenho tempo para falar um pouquinho? Tem. Nós estamos às 3h30 até 4h a gente tem. Então tá. Porque senão eu falo muito. Eu vou contar um caso exatamente desse daí. Era um italiano, ele tinha uma única filha, que era médica, não é médica, e casou com o cara. Como todo bom italiano, né? A primeira coisa que ele fez, o cara trabalhar, falou, vou trazer o cara para a empresa, porque amanhã isso vai ser da minha filha, pelo menos se ele conhecer, a coisa vai ficar bem. Muito bem. Ele trouxe o cara para a empresa. Passaram-se 1 ano e meio. Aconteceu a mesma coisa. Começou a faltar. Aí tinha uma turma melhor, começou a jogar squash, tênis, e não sei onde, e trabalhar que é bom nada. E ele era apenas o genro, não era nada mais que isso. Bom, chegou num ponto que ele falou para mim, quando eu conheci, foi indicado de um amigo meu, eu preciso mandar meu genro embora. E ele me contou a história. Eu tenho uma filha que é médica, tenho uma neta, mas ele está atrapalhando tudo aqui. A situação está ficando insustentável. Eu não tenho condições. Todo mundo que, se acontece uma coisa, fala, se ele pode, eu acabo ouvindo, eu também posso, porque ele era funcionário. E eu não posso prejudicar a empresa. Falei, mas vai dar um problema sério. Eu falei, como é que você vai falar com a sua filha um negócio desse? Ela é casada, ela é muito bem casada, você sabe disso. Não, eu prefiro ajudar de outra forma. Falei, nós vamos conversar com a minha filha. Eu falei, tá bom. Chamou a filha e contou exatamente isso. A filha virou e falou assim para o pai, eu não aceito que você faça isso com o meu marido. Se o senhor fizer, eu vou ficar muito triste. Não vou aceitar. No dia seguinte, chega a neta lá e fala a seguinte coisa, que era a queridinha dele, viajava com ele, a única neta. Se o senhor fizer isso com meu pai, não vou perdoar o senhor. Desmontou o velho. O italiano começou a chorar. Bom, eu digo que esses caras são gênios, Eu falo para ele que a solução dele eu já usei umas 10 vezes. Aí ele falou, vamos pensar alguma coisa. Eu, de verdade, sendo bem sincero, não consegui pensar em nada. Eu falei, eu não brigaria. Hoje eu tenho neta, 2 anos, mas tenho. Eu não brigaria com a minha neta,
Brigar com a minha filha, eu já briguei, que a gente trabalha junto, não vai falar, isso passa, tudo bem. Agora, a neta, é difícil. Bom, tá bom, passou 3 dias, ele me liga. Você pode vir aqui, eu tenho uma solução. Eu falei, que bom. Eu falei, eu não tenho nenhuma. De verdade, não consegui pensar, porque eu acho que você tem que manter a união e tal. Ele falou, não, eu tenho uma solução. Eu falei, tá bom. Escolaridade dele era 0, abaixo de 0. Ixi, nossa senhora. Abaixo de 0, mas ele dominava o negócio, conhecia a máquina, tudo. Aí ele falou assim, eu pensei a seguinte coisa, vamos ver o que você acha. Eu falei, putz, só que a minha opinião, ele falou, você vai ter que dar. Eu falei, tá bom. Olha, não, agora que ele deu o negócio, eu falei, esse cara é um gênio. Eu pensei a seguinte coisa, eu vou contratar ele, vou pôr ele como vice-presidente. Eu falei, como? O senhor está maluco? O cara não vem trabalhar. Falei, calma, deixa eu terminar. Tá bom. Eu vou colocar ele como vice-presidente de exportação. Eu falei, mas o senhor não exporta nada. Ele falou, por isso mesmo. Eu vou dar uma cadeira para ele, uma mesa bonita, se ele quiser uma secretária, exportação. Porque se ele não tiver da empresa me atrapalhando, ele é vice-presidente, está exportando. E eu me livro dele. Ponho ele numa área que ninguém vê, eu não ponho ele aqui perto de mim e me livro dele. E sabe o que aconteceu? Ele resolveu o problema dele. Não brigou com a filha, não brigou com a neta, pôs o cara lá e falou assim, o quê? Aí ele falou uma coisa que é a mais pura verdade. O dia que eu morrer, ele vai ficar aqui mesmo. Não tem jeito. Então é melhor que fique lá num canto encostado, deixa lá e acabou. E eu vou viver bem com a minha família. E aí eu aprendi muito com ele, porque o cara foi um gênio. Ele manteve a filha, manteve a neta e não brigou com o genro. Encostou o cara, literalmente, mas o genro achou, pô, sou vice-presidente agora, o cara se achou o máximo, entendeu? Contava com os amigos, agora eu sou vice-presidente, agora eu sou vice-presidente. Só que ele não conseguia enxergar um palmo na frente, né? Se enxergasse, não pensaria. E falou para o cara, vai cuidar de exportação, ver se você consegue exportar. Ele falou, não vai conseguir, porque eu tentei a vida inteira, nosso produto não é para exportação. E ele tomou desse jeito. Então, são coisas que a gente aprende, e não falei, já falei para ele umas 200, essa sua ideia já fiz umas 200 vezes, muito boa. Que a gente aprende com esses caras. Porque a empresa, a escola não dá isso para ninguém. Né? O cara tomar uma decisão dessa, não dá. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai fazendo. Eu digo que eu sou privilegiado, porque eu conheço as pessoas todas há 30 anos, quer dizer, fiz 31 anos agora na empresa, converso com eles. Porque eles me ensinam muito. E aí, quando eu vou dar aula, as pessoas ficam assim, horrorizadas. Mas isso não existe. Eu falei, existe, porque assim, assim, assim. A revista que a senhora conheceu, como é que ela foi lançada? Eu queria lançar a revista, eu era professor de planejamento estratégico, óbvio, né? E fui pôr tudo isso no papel. Bom, falei, essa revista não vai sair nunca. Um dia eu sentado com o dono de uma empresa, você anda meio tenso, nervoso, falei, estou tentando fazer um negócio, não consigo. Também escolaridade abaixo de 0. E eu, professor de planejamento estratégico na pós-graduação. O que acontece? Eu falei, eu vou contar para o senhor. Contei para o cara, tal. Ele falou, na minha cara, você está fazendo errado. Como eu estou fazendo errado, está aqui os números. Quando é assim, você vai... Ele falou bem assim para mim. Você vai marcar a data de lançamento da revista, segue esse cronograma. É o que ele falou. E eu, com o planejamento na mão. Pega a data do cronograma, eu lancei no CRA, inclusive, aqui de São Paulo. Pega a revista, marca a data. Depois da data, você vai atrás da gráfica você vai atrás das pessoas para escrever na revista, e está feito o negócio. Eu falei, e onde eu vou arrumar dinheiro? Está aqui o planejamento. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu faço uma aposta com você. Eu falei, o que é que você quer fazer? Você tenta fazer desse jeito. Se você não conseguir, eu te ajudo. Mas eu sei que você vai fazer porque você não vai enrolar. E eu fiz isso. E deu certo. E a revista saiu. Então, se eu contar isso a outro professor de planejamento, ele vai dizer que é mentira. Mas eu só sei que é verdade porque eu fiz. Então, é um aprendizado que não tem igual. Entendeu? Por isso, quando eu falo de importância, valor, essas coisas todas, é importante os sucessores entenderem. Porque isso não vem de banco de escola. Né? Banco de escola diz a seguinte coisa, se você é advogado, cobre R$1 a hora e se o cara não quiser, não paga. Você nunca conversa de graça com ninguém. É o que eu ouço minha filha falar. Ela é advogada, tem que ouvir, ficar quieto, porque agora melhorou muito. A gente já brigou muito. Né? Então, cada um tem o seu jeito que vai para a escola. Meu filho é engenheiro, é tudo quadrado, não adianta. Ele não faz nada sem estar na planilha. E a minha outra, a caçula, é de RH.
ela tudo tem que estar dentro do limite do norma, manual, competência, regulamento interno. Se não tiver, não funciona. Então, cada um tem o seu jeito, né? E eu que mexo com isso, uma vez meu filho ligou querendo falar com a minha filha, tem ela que trabalha comigo. Eu falei, ela não está, ela foi na hora do almoço, porque eu sou um cara chato, pior, não pode chegar atrasado, não pode sair nada. Eu falei, ela foi no cabeleireiro. Aí ele virou para mim e falou assim, nada como ser a filhinha do papai, né? Eu falei assim, olha, desculpa eu falar, eu falei, você vai uma merda, porque você sabe muito bem. Então, eu sofro isso. Eu imagino os outros que meus filhos sabem o que eu faço, como eu faço, de que jeito eu faço. Meu filho vem na minha cara e dizer nada como você... E falam até hoje, entendeu? Que ela é a filhinha do papai porque ela trabalha comigo, entendeu? E é isso aí. Quer dizer, as pessoas fazem... Quer dizer, os meus que conhecem e vivem disso, eu sustentei eles em cima disso, falam isso, imagina o resto. Então, é complicado, entendeu? Por isso que eu falo, a importância é estatuto e acordo do conselho. Monte isso para a família, deixe isso escrito, que você diminui o desgaste familiar. E a governança, eu acho que ela veio também, além de toda essa transparência, prestação de contas, eu acredito que ela veio para diminuir um desgaste muito grande na família, porque antes fazia sucessão, faz, se assume, eu estou fora, resolve. Mas eu acho que com essa nova governança que está aí, ela vai ajudar e diminuir muito. E até para garantir a qualidade também, né, Rica? Também. Porque se você tem critério de seleção, tem critério de admissão da pessoa dentro da empresa, com determinadas exigências de formação, de experiência, porque eu me lembro de eventos que eu estava em que as empresas estavam dizendo que até mestrado exigiam para poder o filho entrar na empresa. Então, se você exige, estabelece uma formação, uma experiência, aquela especialização adequada para aquele negócio, aí você vai ter um padrão oferecido, porque nada como você ter um negócio que hoje oferece um produto de um jeito, amanhã o cliente volta e encontra outro completamente diferente. Então, para se manter a sua clientela fidelizada, é importante isso, né? Que aí é que a gente vê a vertente financeira da governança, para não ter desperdício, para não ter retrabalho, para não ter uma coisa que a gente vai gastar porque está com aquela pessoa inadequada, vai ter que demitir, pagar a admissão, sabe? Então, para evitar essa saída de recurso, é importante que a pessoa... Não, porque senão o dinheiro sai pelo ralo. Isso. Porque o dono da empresa, ele sabe quanto custa cada centavo para ele. Ele briga pelo dinheiro. A geração que vem depois é uma geração mais acomodada. Ela acha que as coisas são mais fáceis, então não vão brigar por cada centavo. Entendeu? Força de expressão, lógico. Porque o dono sabe o quanto custou para ele, né? O quanto custa e o quanto custou. Agora, se essa geração, por isso que eu digo, quando a gente faz prestação de contas, tem que ter uma parte financeira muito forte para deixar claro e transparente para todo mundo como é que está a situação da empresa e de que forma está. Esse é o grande negócio. Eu acho que essa é a principal coisa. E a governança agora, daqui para frente, pode escrever, ela veio para ficar e ficar forte. Professor, me permita. Raimundo Silva, diretor pode falar, não tô... nosso diretor de articulação institucional do Conselho. Eu participei até janeiro do ano passado de um processo de sucessório, né? Familiar. Então, nós concebemos, evidentemente, com o respaldo de um grande escritório lá de São Paulo, o Oi Canto, certo? Que, independente do acordo, digamos assim, de família, né? De sócio, nós fizemos automaticamente, digamos assim, o processo de doação das cotas, mas mantendo o usufruto, entendeu? Para o fundador e a cônjuge. Inclusive, em caso de falecimento, transfere de forma automática. Então, direitos políticos e econômicos, entendeu? Manda eles. Eles ficaram como sócios cotistas, mas definido, digamos assim, sem atribuição no primeiro momento, que há, inclusive, uma empresa familiar, nem sempre ela terá, digamos, no futuro, entendeu? 100% controle da família. Sim. Ela pode ter o controle da empresa. A Disney já não é mais. É isso. Então, nós fizemos o quê, né? Subimos um degrau, fizemos uma holding, entendeu? Onde o titular, né, o fundador, fez a doação, até em razão do custo hoje do inventário, entendeu? Sim. Dos impostos, isso é uma ameaça e vai criar mais problemas. Então, nós fizemos uma holding, né, embaixo operacional, uma SA, entendeu? A holding, né, que era controlada por ele como pessoa física. Sim. A holding era só para a empresa e depois fizeram uma holding para o sócio. E com membros da família, né? O casal, evidentemente, com todos os direitos políticos
e econômicos, com cláusula de uma comunicação, entendeu? Sem compatibilidade, né, essas cotas, que até previa uma previsão, entendeu, contratual, também penhorável, né? Todo amarrado, né? Se Impenhorável, né? Penhorável e compatibilidade também. Em caso até de separação, que é muito comum essa geração mais nova, né? Separa com muita facilidade, entendeu? Haveria também uma reversão para o titular, entendeu? Então ficou muito bem ajustada, né? A empresa SA operacional tocando, tinha um sócio com 20%, a família com 80%, mas nós subimos, entendeu? Uma holding familiar com toda essa proteção de usufruto vitalício, inclusive para o casal. E o pessoal aparece com a doação, entendeu? Mas sem direito à participação, inclusive no conselho, entendeu? Mas direitos políticos e econômicos do casal. E resolveu o problema, entendeu? Ficou bem claro. Não, então, isso é uma coisa transparente e clara, fica fácil para todo mundo entender. Porque o duro é quando você não tem nada, aí todo mundo acha que tem direito. Pois é. Então, ficou bem definida essa situação, direitos econômicos, entendeu? O vitalício do fundador, né, da esposa, da cônjuge, entendeu? Sim. Só assume a totalidade em caso de morte, entendeu? Mas já não precisa ir para inventário, já está definido, certo? E a empresa tem um acordo de sócio lá embaixo, né? Minoritário 20% e mais essa holding, entendeu? Que é uma outra história, certo? Mas a familiar ficou em forma de holding limitada e refletindo no contrato, independente do chamado protocolo, acordo familiar, entendeu? Sim. Mas no contrato da limitada já tem tudo isso refletindo, né? Da questão de todos os ganhos, todos os frutos, a partir de distribuição de lucro, né? Redução de capital, juros sobre capital próprio, tudo que foi de receita do casal, usufruto pleno. E aí resolveu, acomodou, entendeu? E isso que o senhor colocou, né? Já ouvi, né, algumas vezes, né? Não admita que você não possa demitir, né, pô? É o caso de um cunhado, né? O pessoal até goza assim, né? Não bate um cunhado. Mas porque senão você tem problema. E vai ter problema. Porque você imagina, você contrata uma sobrinha sua. Como é que você vai falar para o seu irmão, sua sobrinha é uma porcaria? É isso. Pois é importante isso, né? Que a pessoa saiba exatamente que se entrou por critério, vai ter que cumprir as coisas direitinho. Para bater ponto, vai ter que entrar, ter horário de entrada, horário de saída, vai ser avaliado tanto quanto os outros, que acha que a avaliação de desempenho é só para os outros funcionários. A pessoa que é parente não passa por a avaliação e tem que passar. Isso. Ter a promoção exata como qualquer outro componente da empresa. A partir do momento que você tem a regra, como o Raimundo fez aí, a coisa fica mais fácil, entendeu? Ela é bem transparente, como ele falou, é bem clara. Não tem discussão, entendeu? Posso discutir? Pode, o advogado aceita tudo. Ele vai, não, você acha que vai ter uma brecha e tal. Isso nunca vai acabar. Mas a chance de ganho é como impenhorável, não pode dar como essas coisas todas. A chance de você perder ou ficar... resolver o problema. Porque se você pegar um advogado bom, o cara vai dizer, aqui não adianta ficar brigando. Você só vai gastar dinheiro. Então, o duro é quando não tem. Porque aí todo mundo acha que pode tudo. E aí vira uma zona só. E aí, quem é prejudicado? A própria empresa. E outra coisa Diga, professor. Não, a minha pergunta é assim, quanto tempo normalmente, Rica, é necessário, né, nessa sua metodologia, né? 1 ano, 6 meses, eu sei que isso é muito relativo. Mas pegando uma empresa de médio inclusive com a parte de estruturação de RH, tudo, a gente quer no máximo em 1 ano resolver o problema. Porque senão o desgaste fica para a gente, fica para eles, e esse negócio, o cara vai achar que você quer levar 1 mês a mais, entendeu? Então não dá certo. Tem cliente que eu fiquei, aquele senhorzinho que sua mãe conheceu, mas eu tinha projetos. Aí uma hora ele acabou me chamando para ser o assessor dele, para nas reuniões de conselho enfrentar os filhos, aquelas coisas, é outra história. Mas os projetos têm que durar, na nossa percepção aqui, é no máximo 1 ano quando é um projeto grande. Aquele de 26 mil funcionários, aquele deu 1 ano. Ok. E todos esses modelos, entendeu, de sucessão, né, o planejamento, o controle está sempre com limitada lá em cima. Sim. Digamos, né, você pegar a família Remílio de Moraes, todo descendente lá.
está lá numa limitado, entendeu? Com essas regras, entendeu? A família sempre está no comando, o que tem mais cota é o que vai cuidar do negócio. Isso, mas eles fazem até hoje de forma isolada, entendeu? Já com Chile. No caso do Grupo Itaú, né, para você ter uma ideia, né, todo mundo imagina que o maior acionista, o maior controle, né, que tem maior visibilidade, é o Roberto Setúbal. Mas não é. A maior participação hoje do Milu Vilela. Setúbal só tem 33%. Milu Vilela, né, dona Milu, né? Ele é viúva, né? Pô? A família Vilela. Vilela, é. E ela está lá, né? O controle dela é isso, já fez a doação, é mais ou menos esse modelo, entendeu? Mas o direito político e econômico é dela. Enquanto tiver vida, ela manda, entendeu? Define, inclusive, acha que a família Setúbal que é a que manda, mas não é a que manda, não. É isso. Okay. É isso aí. Eu vejo por aí. Mas esse reflexo no contrato, entendeu? Independente do acordo que é registrado, digamos assim, em cartório, entendeu? Aí dá muito mais legitimidade, não há dúvida, entendeu? Você constitui a empresa, está sabendo as regras, entendeu? Eu uso fruto vitalício, é impenhorável, as cotas, entendeu? Porque o inventário hoje praticamente consome 15% a 20% do patrimônio. Sim, o advogado não 10%. Quem ganha é o advogado. Quem ganha tudo é ele. Mas, olha, eu quero agradecer que aqui também nós temos alguns diretores, além do nosso diretor Raimundo, que agora você conheceu, nós temos o diretor de Administração e Finanças, que é o Ramiro, que aqui está, também o diretor de Formação e de Desenvolvimento Profissional, que é o nosso professor Edilson, que eu queria passar a palavra para ele agora, porque ele também é da área financeira, e aí eu queria passar para ele participar um pouco, fazer algum questionamento para você, Rica. Professor Edilson, por favor. Ok. Satisfação estar aqui ouvindo o Domingos Rica, né? Que eu já tinha referência dele, mas nunca tinha visto um desempenho maravilhoso como ele teve agora à tarde, né? Eu queria, Rica, dizer a você o seguinte: eu tive 2 experiências nessa coisa de família, com outras famílias, não com a minha. Eu recebi uma vez uma pessoa para ser estagiária numa organização bancária de desenvolvimento, e eu gerenciava a área de planejamento, e, para minha surpresa, quando eu vi o dossiê da pessoa, porque eu tinha que fazer avaliações, eu vi que era a filha do governador. Chegou a mim sem essa caracterização. Cumpria rigorosamente as obrigações dela, nunca faltava, não chegava atrasada, fazia todas as incumbências que se davam a ela, etc. Eu fiquei maravilhado com esse fato. E num despacho com o governador, eu comentei sobre isso, né? Ele até começou a chorar, assim, é isso que eu quero. Quero que meus filhos cresçam com seus próprios méritos e não com qualquer ajuda minha. Poderia colocar ele em algum cargo. Tantas organizações o Estado tem, nada disso. Ficou lá estagiando comigo até o momento que concluí essa fase de estágio. Outro evento também, que também me chamou muita atenção, como professor, eu fui levar o meu carro para fazer uma manutenção numa oficina aqui em Lauro de Freitas, que é um município vizinho de Salvador. Aí o carro ficou lá, eu fiquei numa sala VIP, né, tomando um cafezinho e tal, percorrendo as redes sociais. Aí, de repente, quando eu olhei na sala vizinha, onde tinha escrito lá gerência financeira, estava um rapaz que tinha sido meu aluno no semestre anterior. Aí eu olhei assim, fulano está vindo. Meu gerente aqui me falou, essa moça aqui é a gerente e tal. Eu disse, olha, estou vendo fulano aí na atividade da empresa, etc. Ela disse assim, o dono colocou aqui para ele crescer na organização, para ele conhecer a organização, porque ele vai ser o único filho varão que ele tem e vai ser, naturalmente, o seu sucessor. Então, foi exemplos bonitos. Aí eu falei com o rapaz depois, lá na universidade, encontrei com ele, rapaz, fiquei feliz com aquela demonstração do seu pai, que quer lhe preparar para uma futura sucessão. Ele disse, meu pai é assim mesmo. Eu tenho que aprender tudo da organização. Eu estou agora na área financeira, mas eu vou percorrer as outras áreas da empresa também, inclusive na área de manutenção, porque eu quero aprender também isso aí. Eu achei uma coisa bonita, sabe, Rica? Porque tem muitas famílias que protegem demais os seus filhos. É o grande erro. Os seus cunhados, os seus tios, os seus irmãos, os seus filhos, né, seus netos, como é o caso que você relatou aí.
Mas eu acho que o caminho não é esse. O caminho realmente é de colocar na organização um processo de aprendizagem, de crescimento e até de desenvolvimento para ser alguma coisa no futuro, né? São muitos os exemplos de empresas familiares que a gente discute em sala de aula, muitos, muitos. Inclusive a questão da própria Gol, né? A sucessão da Gol foi traumática, etc. E tal. Mas eu estou muito feliz com as colocações de João Marcelo, colocou bem, a professora Graça é top, né? Ela não se Veja só. É top, conhece bem a área de finanças. É uma pena o Eduardo não estar aqui hoje, que é outro também grande conhecedor. Mas, realmente, o desempenho do Domingos Rica agradou, com certeza, a todos que aqui estão. Pelo menos as indicações no chat têm sido nessa direção. Nós ficamos felizes, Rica, com a sua participação. E acho, professora Graça, que a gente pode, mais adiante, ter um momento com o professor Rica, talvez num curso, uma coisa mais demorada, que ele possa aprofundar mais, não só na área de gestão de empresas familiares, mas outras áreas também que ele conhece. Como PhD em administração, com certeza ele conhece muita coisa e pode nos ajudar nesse processo de engrandecimento do próprio Conselho Regional de Administração da Bahia. Muito feliz, Rica, com a sua presença aqui na Bahia. Obrigado. É que nem eu falei, não vou recusar o convite da professora nunca, né? Nem do Eduardo. Jamais, são pessoas queridas, que eu gosto bastante. Nem diz um amigo meu advogado, para os amigos tudo, para os inimigos você segue a lei. Entendeu? Ramiro, você quer fazer algum questionamento ao nosso palestrante? Eu sei que ele está aí. Ele deve ter saído rapidamente. Né? Ele saiu, então. Então tá, gente. Olha, eu vi aqui... Posso deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida? Deixe, sim. Nós temos aqui, olha... Claro, passa seus contatos todos. Passe todos os seus contatos. Tá, eu vou passar meu e-mail, inclusive... Bom Jesus da Lapa, nós temos... Eu vou fazer uma propaganda aqui, se a senhora me permitir. Pois não. Então, vamos lá. Duas coisas. Primeiro, eu tenho um programa chamado Vida de Empresário aqui em São Paulo, que é no canal a cabo, que só conta a história de vida de empresários, suas dificuldades, suas coisas todas. Chama Vida de Empresário, vocês podem entrar e ver. E o e-mail é rica@empresafamiliar.com.br. E o Empresa Familiar é o site, é só entrar lá e ver. Muito bem. Professora Graça, eu não saí, não, eu estou aqui. Posso ter um minutinho? Ótimo. Eu tinha passado para você aí, ele saiu. Não, estava falando, mas não estava com o microfone ligado. Bom, primeiro eu quero dizer que foi de 2 às 4 um momento muito agradável, né? Eu acho que o Rica não o conhecia, ele poderia ser contador de causos, assim, né? Montar uma empresa disso. Depois à noite, 20 horas, contava um caso para que a gente ficasse ouvindo. Mas eu lhe digo o seguinte, eu também tive uma experiência, rapidinho vou falar, que eu sei que já chegando no final, uma experiência com empresa familiar. Não é? Meu pai tinha uma empresa e tinha 2 filhos, eu e meu irmão. Meu irmão era mais velho, então foi o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele colocou meu irmão mais velho como sócio dele. Resultado, um dia ele faleceu, nós ainda éramos jovens, né? Meu irmão era mais velho do que eu, nós ainda éramos jovens, e herdamos, né? essa empresa familiar. E aí ficamos assim, meu irmão jogava para mim igual a ping-pong, jogava para mim a empresa, eu jogava para ele, e ninguém queria dar continuidade à empresa. Depois a gente chegou a uma conclusão que teríamos que tocar, ele tocava e eu ajudava, né? Eu ainda era bastante jovem, estava assim enveredado em outras coisas de meu interesse. E a coisa andou até que, depois de muitos anos, achamos uma proposta interessante e nos desfazemos da empresa. Mas é essas coisas assim familiares que a gente fica. Tanto fica que eu estou agora com o meu filho, que também é um pequeno empresário, e ele veio falar comigo a respeito de um negócio que ele teria feito, não é? E ele agora teria a condição de desfazer, porque se ele desfizesse, ele teria uma margem de possibilidade de lucro maior, não é? E ele teria a condição de fazer isso
porque no contrato que ele tinha estabelecia que a qualquer momento ele podia romper. E aí eu me lembrei, quando ele veio conversar comigo, eu me lembrei de meu pai, do comportamento de meu pai na empresa familiar. Eu disse, isso você não vai fazer, de forma nenhuma. Você fez um acordo, um acerto, tem na cláusula aí que você pode a qualquer momento romper. Se você romper, você terá mais lucro, mas a pessoa com quem você montou e fez, ela tem correspondido 100% no que ela firmou com você. Então, isso você não rompe. Ele não tem essa percepção, certo? Mas eu trouxe, e a minha eu trouxe de meu pai, de então, veio da primeira geração, que eu chamo. Como? Rica. Veio dessa primeira geração, que é do seu pai, que palavra é coisa sagrada. Exatamente. Pois é. Então é exatamente isso, né? Ele viu um negócio promissor na frente e disse, não, é aqui que eu vou, né, fazer. Mas disse, não faz não. Então, essas coisas assim é muito interessante. Agora, a gente só vê isso, Rica, me parece, assim, em empresas familiares, empresas de capital aberto, não se tem essa visão, não. Isso aí já é outra. Não, empresa de capital aberto tem que seguir CVM, e eles são terroristas, eles não estão nem aí com as pessoas, com nada, passa por cima, tá? Com certeza. Mas foi ótimo, viu? Foi 2 horas aqui, muito legal. Ok, Amiro. Domingos, estão pedindo para você colocar os seus contatos de novo, aquele programa e Tá bom, o programa, vamos lá, o programa chama Vida de Empresário, @Vida de Empresário. Dentro do site do Empresa Familiar estão todos os programas. O programa é esse, @Vida de Empresário. O e-mail é rica, com 2 Cs, @empresafamiliar.com.br. Vou deixar meu celular, que não tem problema nenhum deixar. Se quiser mandar WhatsApp, perguntar, é 11 99246 5380. Pronto. Gente, fechado o tempo. Aí, olha, a CRA está colocando aí no chat. Fechado o nosso tempo. Muito obrigada para todos que estão aqui conosco. Obrigado especialmente ao nosso palestrante, Rica. Eu que agradeço. Obrigado, Rica. Foi um prazer imenso. Sabe que falar não à senhora jamais, né? Só se fosse um caso extremamente complicado. Então, deixando a pandemia passar para ir a São Paulo de novo, viu? Bem, com certeza. E vou passar para o professor João Marcelo, que o cara é mais velho que a senhora, para encerrar nosso debate. E realmente não entendendo as coisas. Rica é mais velho que a senhora, minha mãe te chamando de senhora. É força de expressão, né? Faz 20 anos que eu falo assim, pô. Eu nem consigo mais. Pronto. Mas foi um grande prazer. A Rica é um grande amigo. Sua. E aí, não, eu só queria agradecer. Foi realmente um momento de aprendizado. Eu acho que Rica ele tem essa característica de contar casos, né, de nível muito pessoal. E esses casos, né, acaba realmente sendo enriquecedor, porque conta um pouco do dia a dia, da rotina ali, de quem está na frente, implementando, ou quem é empresário e vai passar por isso. Então, eu acho rico, né, essa visão e esses inúmeros casos, como, né, nosso colega acabou de passar assim, né, ele podia até pensar realmente em formalizar esses casos, né, escrever um livro ou escrever, de alguma forma, formalizar, porque realmente são inúmeros casos, né, porque é a experiência de vida dele. E eu já me lembro dessa característica lá quando eu conheci ele, isso, sei lá, 20 anos atrás, muito tempo atrás aí. Mais tempo. Passa rápido. Então é isso. Então eu já me lembro dessa. Então imagino que esses 20 anos se passaram, mais casos tem, mais histórias. Então acho bonito isso. Acho que realmente você precisa andar mais junto da gente. Vai ser muito rico para o CRA aqui da Bahia. Então eu lhe agradeço, Rica, por ter disponibilizado esse tempo. E espero que a gente tenha outros momentos assim enriquecedores. Se Deus quiser. Eduardo mandou um abraço para você, mas como ele está recém-operado da catarata, ele não pôde vir. Mande um abraço a ele. Ok. Ok? Tchau, Obrigado para vocês pela atenção, pelo carinho. Espero que tenha valido o tempo de vocês. Essa bate-papo, não chamo nem de palestra, bate-papo. Bate-papo gostoso. Exatamente. Um grande abraço a todos. Até logo. Um grande abraço. Tchau. Parabéns.
Marcelo e a turma toda.